Boa tarde, estamos no Colégio Luís António Verney, onde decorre o 15º Congresso da Geografia Portuguesa. O meu nome é Luís Matias e moderarei a sessão que se inicia. A conjuntura exige análise rigorosa. A geografia contemporânea confronta-se com desafios sistémicos decorrentes das rápidas e profundas transformações ambientais, económicas, sociais, políticas e culturais que marcaram a última década. É neste contexto que chegamos a este último painel do trabalho do dia de hoje. O foco da reflexão passa pela avaliação dos impactos que podem ser gerados pela Capital Europeia da Cultura Évora 2027. Para esta conversa, contamos com a Vice-Presidente da CCDR Alentejo, Ana Paula Amendoeira, o professor no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, Luís Eduardo Brito Henriques, o antropólogo e investigador do Polo de História, Territórios e Comunidades, Paulo Lima, e o diretor artístico da Associação Évora 2027, João Romão. Muito obrigado pela vossa presença. E começo com o João Romão, que está aqui mais perto de mim, precisamente. O desafio é dele de começar. Bem-vindo, João. Qual é, na sua perspectiva e na vossa perspectiva, porque estendo depois aqui aos restantes convidados, o potencial, o real potencial transformador de Évora 2027 para esta cidade, para uma cidade-região? Bom, antes de mais, boa tarde a todas e a todos e obrigado pelo convite em nome da Associação Évora 2027. Essa é uma pergunta daquelas perguntas que podemos ficar aqui bastante tempo, claro, porque há o potencial transformador que nós ambicionamos a diferentes níveis, quer a nível artístico e sobretudo é esse o foco, focarmos na dimensão artística e cultural e como é que na verdade esta dimensão é uma alavanca de outras dimensões, turística, social, política, como é que estes domínios todos se entrecruzam a partir, neste caso, de políticas públicas de cultura, não é? Como é este instrumento de uma capital europeia da cultura. Mas eu gostava se calhar de responder que se calhar a transformação que eu ambiciono, ou que eu acho que uma capital europeia em Évora pode ambicionar é sobretudo uma transformação também das práticas, dos hábitos culturais, das práticas artísticas, como é que elas podem, as práticas artísticas do Alentejo, neste caso, se podem servir aqui de rampa de lançamento através desta montra para uma internacionalização, como é que nós podemos propor outros modelos de colaboração, fomentando exatamente a coesão territorial, mas através das práticas artísticas e da cultura, como é que colocamos o território do Alentejo tão vasto, tão diverso, com uma população também tão dispersa no território, em que a coesão territorial, obviamente que é uma das prioridades para esta região, mas aqui é interessante para nós pensarmos como é que as práticas culturais e artísticas podem ser uma ferramenta para essa coesão. Claro que se calhar é que os meus colegas poderão depois abordar de outras dimensões mais específicas, mas eu começava por pensar exatamente nas pessoas, não é? Como é que na verdade esta ferramenta de uma capital europeia da cultura pode servir para ressignificar também a nossa relação com a geografia do Alentejo, como de uma forma mais coesa, mas a posicionando de uma forma expandida também o Alentejo na relação com a Europa. E este é um dos desafios. Isto só fazendo aqui também um breve historial, porque em Portugal houve 3 capitais europeias da cultura, Lisboa em 94, Porto em 2001 e Guimarães em 2012. Foi um período em que as capitais europeias da cultura eram escolhidas pelo governo, portanto o governo era escolhido o país e portanto o governo decidia qual era a cidade em que se iria implementar a capital. Pela primeira vez em Portugal, esta Évora foi escolhida através de uma candidatura em que concorreram diversas cidades portuguesas, depois houve uma shortlist de 4 cidades e venceu Évora. Também é a primeira vez que se pensa
em Portugal, uma capital europeia da cultura, não como cidade, mas como um território mais abrangente. Portanto, quando nós falamos aqui de Évora cidade, mas pensamos o Alentejo como um todo. Portanto, são vários desafios para pensar geograficamente, precisamente, não estamos a falar apenas da cidade, tendo-se esgotado já o modelo das capitais europeias da cultura das grandes cidades, não é? Começou-se por Lisboa, Porto, Guimarães, ok, mas agora já estamos, todas as capitais europeias da cultura já estão a ir para outras localidades mais descentralizadas. Obrigado, João. Professor Eduardo Brito Henriques, e esta capital da cultura, como o John aqui referiu, olhar para um território mais vasto do que a própria cidade, vai ser mesmo assim ou irá tornar a Évora ainda mais central e o que está à volta presente, mas ao mesmo tempo reforçando a periferia do território, ou seja, o resto do Alentejo, das aldeias do concelho de Évora, das sedes de concelho em torno de Évora, do distrito de Beja, do distrito de Porto Alegre. Bom, boa noite. Agradecer também muito o convite da Associação Portuguesa de Geógrafos e da organização do Congresso de Geografia Portuguesa para participar aqui nesta mesa redonda e à Rádio Diana FM por se associar. A questão, não sei se sou capaz de lhe responder, não é? Porque me obriga a pensar aquilo que vai acontecer e eu, quando muito, posso imaginar aquilo que poderia ou que seria desejável que acontecesse, não é? Mas olhando para o histórico das capitais europeias da cultura, e o histórico já é grande, não é? A iniciativa começa em 1985, portanto já temos dezenas de cidades, e uma análise daquilo que aconteceu pode nos dar pistas sobre o que é provável que venha a acontecer, mas um facto que é original nesta candidatura é Évora não aparecer como uma cidade isolada, mas aparecer como uma porta de entrada para uma região. Esse é um aspecto muito original da candidatura e que eu acho que deve ser relevado. E que permite também repensar em conceitos do ordenamento do território e da geografia, que estiveram muito em voga aqui talvez há uma década e meia, que era das parcerias urbano-rurais. Não é? E temos aqui uma oportunidade muito interessante de se explorar e de se aplicar esse conceito, pensando concretamente nas dinâmicas socioculturais. Mas se me dava licença, as expectativas que por vezes as cidades e as regiões colocam em iniciativas como estas são muito diversas. As capitais europeias da cultura começaram por ser uma iniciativa, um festival, que visava sobretudo pôr em contacto as diversas culturas europeias e ser uma celebração da diversidade cultural. Depois houve um período em que as capitais europeias da cultura se transformaram num instrumento de marketing territorial e de planeamento urbano, muito para se fazerem investimentos, se melhorarem as cidades, se modernizarem. O caso do Porto foi muito isso, não é? Mas nos na última década, eu creio que se acentuou bastante a tentativa de utilizar as capitais europeias da cultura como uma forma de aumentar, como dizia o John, de aumentar a coesão social. E as questões têm que ver com colaboração, com participação, com misturar diferentes áreas das atividades culturais, algumas mais emergentes e experimentais, outras mais mainstream, e eu creio que, além disso também, até dimensões, vamos dizer, da cultura mais tradicional e popular, que podem ganhar outras formas de visibilidade, não é? E aqui penso sobretudo no património imaterial. E no caso de Évora, eu diria que há condições para haver essa junção, não é? Para haver essa mistura dessas três componentes e de poder ser uma experiência muito interessante. Muito obrigado. Ana Paula Amendoeira, e no seu entendimento, Évora 27, como é que pode realmente ser um motor de redefinição deste espaço em que vivemos? Obrigada, também boa tarde a todos e a todos. Eu gostava, antes da minha intervenção, de agradecer muito o convite à organização do Congresso da Geografia, na pessoa do professor André Carmo. É um grande gosto de estar aqui. Cumprimento todos os geógrafos e todas as geógrafas e todos os alunos e aqui os meus colegas também de mesa. As capitais europeias de cultura
são um projeto cultural. Em primeiro lugar, é importante começar por alguma coisa que parece que é óbvio, mas às vezes a gente podemos nos esquecer dessa premissa. São um projeto cultural. Têm, como já foi dito, evoluído. Evoluir porque nos primeiros anos, nas primeiras décadas da Capital Europeia da Cultura, praticamente eram festivais, enfim, uma programação cultural, e depois foram evoluindo para projetos culturais e, portanto, onde eventualmente não é o ponto mais importante da programação, no sentido a programação no sentido do festival, durante aquele ano em que a cidade é a capital europeia da cultura, não é absolutamente necessário ou central que estejamos perante um ano de programação sistemática, de festival, de espetáculos. Pode acontecer, mas nos documentos orientadores, nesta nova fase das capitais europeias da cultura, para as candidaturas e para aquilo que é necessário para uma cidade poder ser escolhida, entre muitos critérios, muitas orientações, é uma candidatura complexa, como devemos todos imaginar, mas a programação, no sentido de um festival, de programação de entretenimento, ou de espetáculos, ou de concertos, é um fato, é um critério, é uma dimensão, obviamente, relevante, mas não é, digamos assim, o foco central de uma capital europeia da cultura tal como ela é pensada hoje em dia. E um projeto cultural não é um programa cultural, é muito mais do que um programa cultural. E é nesse sentido que eu penso que a pergunta do Luís Matias é muito interessante, é o potencial transformador de um projeto desta natureza, que não é apenas, ou está muito longe, ou deve estar muito longe de ser apenas uma programação cultural. E é por isso que ele tem, que os projetos das capitais europeias da cultura, nesta nova fase, como são concebidas, entram sobretudo por esse mar de possibilidades, que é transformar as cidades e as regiões nas quais o projeto atua. E pode ser, como foi dito também, uma cidade ou uma região. No caso de Évora, optou-se por haver uma dimensão mais abrangente. É o primeiro caso desse em Portugal, mas não é de todo o primeiro caso na Europa. Aliás, há vários outros casos de cidades, capitais europeias de cultura, portanto, no continente europeu, que já optaram também por um projeto de região, embora liderado por uma cidade, como é natural. E há alguns exemplos de cidades, de projetos de capitais europeias da cultura, que me parecem muitíssimo transformadores e, por exemplo, optaram por se centrar naquilo que são as questões difíceis da cidade. O seu lado sombrio, por exemplo. Dou o exemplo de San Sebastián, em Espanha. Optou por centrar o tema e o programa e o projeto da Capital Europeia da Cultura no tema da coexistência, no sentido de trabalhar os conflitos importantíssimos e a coexistência entre comunidades, pessoas, indivíduos, em pontos antagónicos, de tal maneira que, como sabemos, num conflito muito violento, como é o caso do que se passou no País Basco. E isto é um exemplo de uma capital europeia da cultura que nos deve fazer pensar que, de facto, os projetos das capitais europeias da cultura, tal como eles têm vindo a ser pensados desde 2015, sobretudo até agora, e, portanto, há uma nova geração de capitais europeias da cultura, são projetos culturais no sentido o mais abrangente da palavra cultura possível. Não são já apenas projetos de programação artística, cultural, também são, mas são muito mais do que isso. E, portanto, a programação artística, cultural, os projetos têm que se submeter ou devem se submeter a uma ideia e a um conceito daquele projeto de Capital Europeia da Cultura que pretende alguma coisa, que identifica alguma coisa
na cidade, alguma coisa difícil, ou algum objetivo, ou algum ideal, ou neste caso de São Sebastião, por exemplo, centraram-se numa coisa muito difícil, quase um tema tabu, que ninguém tratava, do ponto de vista cultural, do pensamento crítico, da discussão e da coexistência. Era alguma coisa que foi uma pedrada no charco, foi muito difícil de abordar, mas foi uma coragem enorme de uma capital europeia da cultura escolher exatamente aquilo que era a ferida mais importante para tratar através da cultura. E nós sabemos que a cultura é sempre um veículo e uma dimensão privilegiada para conseguir fazer pontes, para conseguir pôr os opostos a conversar. E pronto, este exemplo é muito importante. No caso de Évora... No caso de Évora é uma questão mais identitária. É diferente, claro, felizmente, que não temos ainda, ou oxalá nunca venhamos a ter uma situação, por exemplo, desta dificuldade de São Sebastião, mas, por exemplo, houve também Riga, Linz, outras cidades que foram em 2014, São Sebastião foi em 2016. Em 2014, por exemplo, que trataram, Liverpool, por exemplo, tratou a questão dos escravos, a participação da cidade de Liverpool no comércio de escravos, que é alguma coisa muito também difícil ainda de digerir na cidade, ou era na altura, e o tema ficou mais, digamos, trabalhado com a capital europeia da cultura. Em Linz, por exemplo, foi o alinhamento que a cidade teve com os nazis, que foi uma cidade que foi muito, digamos, que alinhou muito com o nazismo e com os nazis, e portanto optaram por escolher esse tema. Em Évora optou-se, bem-vindo Paulo, optou-se por, como é natural, uma outra abordagem. E o termo, digamos assim, que se encontrou para sintetizar aquilo que seria o projeto transformador para a capital europeia da cultura em Évora foi uma palavra do léxico do Alentejo, que é o vagar. E que é simultaneamente pode ser desconcertante no sentido de quem não saiba o que é o sentido da palavra no Alentejo, porque não é um conceito, é uma palavra do léxico português, mas que é particularmente usada no Alentejo com um sentido que a identidade alentejana, ou aquilo que seja lá o que for a identidade alentejana, mas nós somos, os que são alentejanos sabem o que é o vagar, e os que não são também aprendem a saber o que é o vagar aqui com a nossa prática. E portanto optou-se por encontrar essa palavra que sintetizasse, digamos assim, aquilo que era uma vontade de levar e trazer, porque os projetos de capital europeia da cultura têm que ter uma dimensão europeia, internacional, mas também têm de ter uma dimensão local e regional, no sentido de fortalecer os artistas, fortalecer os agentes culturais, fortalecer o tecido cultural, fortalecer aquilo que são aspectos mais frágeis da nossa vida cultural e comunitária da região, mas ao mesmo tempo abrir para a Europa, para os grandes temas europeus, de alguma maneira encontrar um tratamento desses temas europeus naquilo que é o desenvolvimento do programa da Capital Europeia da Cultura, submetido, digamos assim, ou orientado por um chapéu ou um conceito, que neste caso, ou uma palavra, ou um termo, que neste caso optou-se aqui por ser o vagar, e foi de facto essa proposta. Eu acompanho este processo, pronto, por razões de trabalhar em instituições que eram da área da cultura, na Direção Regional de Cultura do Alentejo e depois na CCDR, desde 2017. Portanto, é um projeto que começou a ser preparado com muitos altos e baixos, muitos avanços e recuos, não interessa, mas começou a ser preparado em 2017. E demorou-se 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, até chegar a esta síntese de uma palavra que pudesse, no fundo, transmitir a mensagem principal do que se queria. E o que é que se considerou que se podia levar para a Europa, oferecer à Europa e trazer da Europa para cá? Era alguma coisa que o Alentejo todo tem, e por isso a Capital Europeia da Cultura não era apenas Évora, não era apenas a cidade de Évora, e aí reside, do meu ponto de vista, aquilo que é
que será ou que seria o seu maior potencial transformador, é porque não era apenas um projeto que se centrasse na cidade, mas que justamente porque parte de uma palavra que sintetiza o projeto, que é do léxico do Alentejo e que tem a ver com a vivência do Alentejo, era propor à Europa, em linha com as políticas e com as orientações europeias para as questões da cultura, do ambiente, que tem a ver também com o novo Bauhaus europeu e outras visões europeias que têm vindo a vir a lume nos últimos anos, era que nós considerámos que tínhamos alguma coisa de original ou de algum contributo interessante para dar à Europa, e o júri também considerou isso. E esta síntese do vagar, já agora, desculpa, é só para terminar mesmo, tinha a ver com uma outra atitude para encarar o tempo, uma outra atitude para encarar a terra no Alentejo. É muito importante, estamos num congresso de geógrafos e eu não posso resistir nunca a fazer a devida homenagem ao professor Orlando Ribeiro, que tem um belo texto sobre a questão da terra no Alentejo e sobre a questão da importância do parcelamento e sobre a questão da importância da concentração de propriedade e sobre a questão da importância da falta de trabalho. Hoje em dia, naturalmente, o tempo é outro, mas há muitas questões desse texto do professor Orlando Ribeiro que eu acho que é notável sobre a questão agrária no Alentejo, e estando num congresso de geógrafos, eu acho que não posso deixar de dar essa nota sobre a importância da terra do Alentejo num projeto cultural desta dimensão, onde nós temos também, à semelhança de São Sebastião e de outros, alguns tabus que também é necessário discutir, como é, por exemplo, o processo da reforma agrária, que está a fazer 50 anos e que nós ainda não estamos hoje em condições, no sentido, tal como aquela ferida de São Sebastião, que nós não temos essa ferida de guerra, mas também há uma ferida no Alentejo que é importante discutir, que é importante falar. Hoje, 50 anos passados, é o período que a história dá como, digamos, cunhar o que se chama de história. Quando passam 50 anos, já fica resolvido. Diz a história que já se pode trabalhar aquele facto, com uma perspectiva histórica, digamos assim. A partir daí é sempre mais fácil trabalhar, porque as emoções, as pessoas que estavam vivas nessa altura, a maior parte já não estão ativas, pelo menos, ou já não estão entre nós. E, portanto, eu acho que era muito importante o potencial transformador para mim deste projeto será sempre, se de facto estiver na região, se estiver com as pessoas, se aquilo que o João disse também sobre as questões da programação artística, mas não apenas, da discussão em volta dos temas que estão na candidatura e que foram aprovados, eles tiverem de facto essa aproximação à região, ao território, numa perspectiva também de pensamento crítico e de tentar dar um contributo de ultrapassar feridas, mas no sentido de dar um contributo também à Europa sobre aquilo que o vagar, entendido como a identidade alentejana, pode entender, que é outra dimensão do tempo, outra dimensão sobre o que é que nós fazemos na nossa terra, sobre as questões do ambiente, sobre as questões do novo Bauhaus europeu e tudo aquilo que ele encerra, e da bússola cultural europeia, que é o novo programa da Comissão Europeia para os próximos anos na área da cultura, com uma dimensão fortíssima da nossa relação com a terra e com a natureza, e com uma impossibilidade de corte entre nós e a natureza. Nós somos a natureza, não devemos ter uma perspectiva cultural contra uma perspectiva de natureza. A Capital Europeia da Cultura, acho que para ser transformadora, acho que é muito importante ir nesse sentido, e é o que se pretendia dar esse contributo à Europa. Temos essa perspectiva que a Ana Paula Amendoeira aqui deixa. Paulo Lima, boa tarde, bem-vindo. No seu entendimento, e estamos aqui a tentar definir e identificar se Évora 2027 pode realmente ser um motor de redefinição da cidade ou da região. No seu entendimento, isso pode realmente acontecer? Sendo que o Paulo Lima, há pouco falávamos aqui da reforma agrária, é um desafio que o Paulo Lima tem agora em mãos, mas não estamos cá para falar disso. Sim, eu percebi, sim. Primeiro de tudo, boa tarde.
e é um pedido de desculpa que faço, que é comum em mim, que é confundir datas. E estava a pensar que era dia 28, portanto peço desculpa e espero também que esta mesa redonda tenha, de certeza está a ser excelente e que os vossos trabalhos de certeza que estão a correr de uma forma excelente. Eu quero dizer, antes de mais, que embora eu tenha tido alguns contactos com o Évora 27, eu sou um cidadão comum, sem qualquer responsabilidade em lado nenhum, e sobre o Évora 27 sei muito pouco. Conheço um documento, conheço um site, vou ouvindo umas notícias, mas de facto colaborei na revisão de um projeto na Câmara, e a minha opinião é que para o cidadão comum o Évora 27 é um projeto que se fala, é uma notícia de jornais, muitas vezes não por melhor, mas é algo que espero que a partir de agora se afirme cada vez mais. Isto era a primeira coisa que eu gostaria de dizer. A segunda é que o Évora 27 é, acima de tudo, por muito queira ou não, um projeto da cidade e do seu concelho. Não percebi até agora muito bem em que é que isto vai, porque nós falamos do Alentejo, o Alentejo começa no Tejo e acaba na Serra do Algarve. Não sei muito bem qual é o impacto que isto tem nas populações de Ourique ou nas populações do Gavião ou de Porto Alegre. É a primeira questão. A segunda é que, e aí como antropólogo, acho muito interessante a construção das identidades. E nesse sentido, eu estava a ouvir, deliciado, a Ana Paula a falar sobre o vagar. Eu sou um indígena de Portela e vagar para mim era uma coisa muito simples, que era ter tempo. Ou tenho tempo ou não tenho tempo. Tenho tempo para esta ocupação ou não tenho tempo para esta ocupação. Não tem mais do que isto. O discurso filosófico que nós façamos sobre ele, aí é que eu acho muito importante. Eu tenho ouvido a fundamentação em torno do vagar, faço a nota que para os lexicógrafos, a palavra vagar muitas vezes nem sequer é dicionarizada, não tem o valor suficiente para ser dicionarizada, o que é muito interessante. Falo de pombinhos, roques e outros que tais, abesvianas, etc. Ou seja, a palavra vagar. E para mim, da primeira vez que eu vi esta palavra, a ideia que eu fiquei foi: isto parece-me ser uma recuperação estado no vista de qualquer coisa. Tendo em conta que eu sou daquela geração muito magoada com o devagar, devagarinho, e vagar, devagarinho, que era no fundo, eu lembro de ir para Lisboa e isto era a piada que corria. Por isso, se o Évora 27 ajudar na redefinição até do valor da identidade do Sul, eu acho isso importante. O que eu acho que importa é não nos focarmos apenas naquilo que vai acontecer em 27, mas é no dia 1 de janeiro de 28. Ou seja, o que é que a cidade, o que é que o território vai lucrar com tudo isso. E eu estou neste momento a correr um risco que não ouvi o que é que foi dito antes, portanto estou a falar. Aquilo que me parece ser muito importante é que o Évora 27 seja uma reflexão e ao mesmo tempo o motor para repensarmos isto do que é a identidade do Sul Mediterrâneo. A Ana Paula estava há pouco a falar de um autor que é caro para muitos de nós, que é o Orlando Ribeiro. O Orlando Ribeiro ajudou a definir áreas geográficas, ou pelo menos áreas geográficas imaginárias. Não é? O Sul do Orlando Ribeiro já não existe. E já não existe há muitas décadas. E acho que às vezes nós não podemos correr o risco de trazer imagens do passado pensando que ela existe. Ou seja, nós podemos agarrar nestas questões das identidades, no canto, nos cantos de improviso, nas violas, na pintura, no que quisermos. Agora, eu penso é que o Évora 27 também deve ser uma redefinição do que é isto do Sul. Sem problemas, ou seja, em qualquer momento é uma reconstrução.
Por exemplo, eu acho muito interessante no Futurama, penso que é caro para uma das pessoas que está aqui na mesa, o canto-texto. Embora eu possa reconhecer no canto-texto que há um desconhecimento sobre como se faz uma moda, e esse saber está a desaparecer e não é recuperado no canto-texto, mas acho muito interessante que há uma matéria ali bruta, que é preciso, pode ser trabalhada. Eu penso que a grande questão de olharmos para as identidades e para o Sul, em particular para o Alentejo, para Évora, para o Centro, é acima de tudo não ter medo de pegar. Ou seja, todos os dias nós reconstruímos a nossa identidade, todos os dias a refazemos e todos os dias ela é velha e é nova porque nos reconhecemos nela. E eu acho que aquilo que é, e vou já calar-me, que é olhar para este conceito do vagar e pensar o que é que ele nos vai trazer, não de recuperação do velho, mas de novo. Ou seja, não é no contributo de nós vamos à Europa ou a Europa vem a nós. Acho que Portugal faz parte da Península e da Europa, portanto, é no fundo comunicarmos, estarmos em diálogos com o mundo, sem esta questão da grande e da baixa da cultura, de mole e dura, etc. É o que é que o Évora 27 pode fazer pela cidade e o que é que a cidade pode fazer pelo Évora 27. Obrigado, Paulo Lima. Passo aqui ao John Romão. Este diálogo com o mundo corresponde àquilo que dizia no início da sua intervenção de querer ter o Alentejo e Évora também ligada à Europa, fazer com que a região se abrisse à Europa, digamos assim. Eu acho que são duas coisas. Uma coisa, aqui pegando ainda aqui no conceito de vagar, que estrutura, ou que inspira, na verdade, a programação. Eu acho que eu não acompanhei, lá está o processo de candidatura, entrei aqui no projeto há 7 meses, mas a minha interpretação é que o vagar é uma oportunidade, tal como é, na verdade, uma capital europeia da cultura, é uma oportunidade para a cidade, para a região, sobretudo do Alentejo Central, onde muita da programação se vai concentrar, desta forma também, desta geografia expandida, que a própria programação expandida vai corresponder, mas como oportunidade também para promover aquilo que é do território, é endógeno do território, as práticas, as pessoas, a cultura alentejana, a comida, as práticas artísticas, onde se inclui o canto alentejano, a viola capaniça, os chocalhos, o que é o montado, a paisagem. Fala do montado, exato, o território, o espaço. O território, sim, as pedreiras, quer dizer, é de uma riqueza extraordinária, Évora, não é? Todas estas camadas, estes layers culturais e históricos que por aqui passaram e que dão este resultado e, portanto, o vagar também, na verdade, representa essa relação com o tempo ou com os diferentes tempos, não só o tempo no sentido prático, como o Paulo estava ali a dizer, como é que eu gero, qual é o tempo que eu vou aplicar numa determinada coisa, a atenção, o cuidado que eu implico numa coisa. Outra coisa é com os tempos históricos, as culturas, e portanto eu acho que essa forma quase de diferentes camadas, não é, que é interessante dinamizar, mas claro que convém também contextualizar se calhar aqui a dimensão, como é que nós hoje vivemos, ou experienciamos a relação com o tempo e como é que aqui o território ainda é uma espécie de, se quisermos, de oásis ainda com muita matéria bruta, e isso é muito atrativo, não é? Como é que este tempo é tão simples, não é? É tão ligado à terra, ao tempo da ruralidade, e acho que essa é uma dimensão bastante atrativa também para quem olha
não é, desde fora. E, portanto, há uma intenção, por um lado, de, digamos, de dinamizar esse conceito, ligando às práticas artísticas e culturais, porque aqui, a este lado, não é só, digamos, um produto turístico, isto que eu podia dizer, podemos estar a falar de uma quase promoção turística, mas, na verdade, aqui coloca-se o outro eixo, que é as práticas artísticas que compõem uma programação, projetos de alcance, comunicação, etc. E, portanto, esta fusão de elementos. Outra coisa tem a ver com essa ligação à Europa, no sentido mesmo, ou seja, há um claro isolamento do Alentejo em relação a outras regiões do país, na relação com a Europa, não é? Portanto, o Alentejo, as práticas artísticas vivem realmente muito isoladas. Também há muito menos pessoas aqui no território, não é? Um território muito despovoado, em que muitos também dos artistas do território foram obrigados a sair do território, outros que continuam e que resistem, mas com muito menos visibilidade naquilo que seria expectável em relação a outra região do país, como por exemplo o norte do país. Portanto, esta importância também de posicionar internacionalmente as práticas artísticas, mas sempre mediando, não se trata só de uma janela de promoção, mas também de implementação de práticas sustentáveis para um futuro. Porque não se trata para o tal dia 1 de janeiro de 2028 e exatamente, ou seja, como é que esta internacionalização, esta dinâmica se faz através do enraizamento e de uma prática de colaborações artísticas, institucionais, que na verdade possam continuar no futuro, não é? Eduardo Brito Henriques, com esta intenção de perdurar toda esta ação cultural, a cidade e o território têm de mudar de alguma forma, ou não? Bem, porque há pouco deu exemplos do urbanismo, de intervenções urbanísticas, de modernização, mas estamos a falar de algo mais. Aqui o desafio é pensarmos em algo mais no domínio da geografia. Bom, só 2 ou 3 notas em relação àquilo que tive a ocasião de ouvir aqui dos meus colegas de mesa, que apreciei muitas intervenções, mas que me deixaram também com alguma preocupação, confesso, porque, pronto, ouvir o Paulo Lima dizer que não conhece muito ou não sabe muito do que é que vai acontecer ou do que é que está a ser programado, não é aquilo que nós esperaríamos ouvir, não é? Porque se queremos que a Capital Europeia da Cultura seja verdadeiramente um projeto, ele tem que ser uma coisa que mobiliza as várias forças vivas do território, que mobiliza as pessoas, que mobiliza o cidadão comum. Não pode ser qualquer coisa que está a ser preparado de uma forma mais ou menos obscura ou pouco partilhada, porque dessa forma não vai conseguir mobilizar, não é? E não vai ter esse efeito de transformação que eu percebo que há essa ambição, não é? Eu tenho sempre receio quando nós olhamos para um projeto e o queremos ver como qualquer coisa um pouco metafísica que vai transformar a forma como nós nos relacionamos connosco e com o nosso passado e com a nossa identidade. Pronto, eu acho que é importante nós termos alguma ambição nesse plano, mas é preciso não nos esquecermos que, sobretudo, eu creio que isto deve ser a ocasião para mudar também alguma coisa no plano cultural na região, não é? E aqui, quando eu falo no plano cultural, estou a falar no plano mais prosaico da cultura, se quisermos, na forma como as pessoas acedem ou não acedem a bens culturais, os acessos que lhes são permitidos, se esta vai ser a ocasião para as pessoas que moram em Évora, que moram nas cidades em redor, terem acesso a formas de expressão artística que não tiveram no passado. E eu creio que isso é muito importante, que se deixa para essa dimensão um pouco mais tangível, um pouco mais performativa, um pouco mais prosaica também, porque se queremos situar isto apenas no plano identitário de como é que nós nos lidamos com o nosso passado, com as nossas feridas, com não sei o quê, eu acho que podemos falhar, e falharemos sobretudo se isso não for feito de baixo para cima, quer dizer, se é um projeto mais ou menos que é planeado e que portanto tem uma missão e que é imposto de cima para baixo ou de dentro para fora, aqui estou a pensar alguém que programa, que comanda, que define,
eu acho que isso é sempre pouco mobilizador. Portanto, é muito importante que as pessoas se sintam envolvidas, que seja dada a ocasião de participarem e de participarem mostrando as suas formas de expressão, tentando incentivar formas de expressão marginalizadas, não é, que podem ser vanguardas, podem ser das subculturas, porque todas essas vozes têm que ser chamadas a intervir e a participar, creio eu. Depois, eu acho que também não se pode esquecer essa dimensão. Eu acho que as capitais europeias da cultura devem ser também instrumentos de placemaking em dois sentidos. Num sentido intangível, que é aquele que nós estávamos aqui um pouco a falar, não é? Portanto, tem a ver com as identidades, e não só com as identidades, tem a ver com a forma como eu me sinto pertença da cidade. Não é? Isto tem que ser a ocasião para as pessoas se sentirem pertença da cidade, pertença da região e de se poderem utilizar os instrumentos culturais para mostrarem essa existência. Mas depois também tem que ser formas de expressão, também tem que ser uma forma de placemaking tangível, quer dizer, com transformações e coisas que vão ficar materializadas no terreno, seja em construções, seja em associações, quer dizer, devem emergir coisas novas, não é? E essas coisas têm que perdurar depois de 2027. E só nesse caso é que isto será um sucesso. Eu acho que também é bom a gente olhar também para as experiências passadas que aconteceram em Portugal, porque eu creio que nas 3 capitais europeias da cultura anteriores, em todas houve aspectos positivos. No caso de Lisboa, é preciso nós não nos esquecermos que 94 transformou a forma como os lisboetas, e eu acho que em grande medida os portugueses consumiam a cultura. Houve imensos equipamentos que foram criados e houve públicos que se formaram. Isso é visível, quer dizer, quando nós vamos ver as estatísticas da cultura e vemos os níveis de participação que havia até 1994 e aqueles que passaram a ver depois de 1994, foi ocasião para que muitas pessoas tivessem acedido a formas de expressão artística que não conheciam até o momento. E o gosto ficou e as pessoas mantiveram alguns consumos. Se nós fomos para o Porto, foi sobretudo equipamentos, é aquilo que eu vejo. Mas fomos para Guimarães, ficaram muitas associações e houve uma vitalidade cultural que ficou na cidade. E hoje Guimarães é uma cidade muito interessante, onde acontecem muitos eventos. E em parte isso também foi uma coisa que floresceu com a semente de Guimarães. De modo que eu gostava de ver que sementes é que os meus colegas aqui acham que vão ficar e que podem florescer, mas talvez nestes aspectos mais prosaicos ou tangíveis. Podemos ir precisamente com essa questão, a Ana Paula Amendoeira, podem aqui ficar essas sementes mais tangíveis com a Évora 27? Quando eu falei, quando dei alguns exemplos de capitais europeias que optaram por fazer o seu projeto em questões difíceis, claro, o mal destes debates é que a gente temos sempre pouco tempo para questões complexas e, portanto, às vezes somos mal entendidos. Eu não estava a falar em remexer nas feridas do passado. Agora, também muitas vezes não se consegue avançar se não se resolverem os problemas do passado e coletivos e feridas que existem e recusá-las à partida, penso eu que também não é uma boa forma de avançar. Dito isto, não me parece que seja, digamos, aquilo que é o core, o núcleo principal da Capital Europeia da Cultura em Évora. E quando o Paulo estava a dizer que impacto é que poderia ter em Ourique ou no Gavião, sim, poderia. Depende do que for o trabalho que se faça, porque o objetivo era mesmo ter impacto, sim, em Ourique, e em Gavião, e em Nisa, e em Alcácer do Sal, mas nós temos que ter, para isso, uma visão também crítica sobre a nossa região, porque nós, quando estamos a falar, como estava aqui a falar o professor Eduardo, sobre as questões do acesso, do consumo, o principal objetivo não é apenas o consumo da cultura, mas é, do meu ponto de vista, a democracia cultural, quer dizer, é a participação. Não é apenas os públicos serem apenas espectadores e consumidores de cultura, mas é eles próprios terem um protagonismo no processo cultural e na sua própria vida cultural e serem, de alguma forma, tomarem os seus destinos em mãos e as suas vidas em mãos. Isso é desenvolvimento cultural. Democratização cultural é muito importante, mas a democracia cultural ainda é um estádio superior, mais avançado, que nós, penso eu, devemos almejar, que é
a participação e o protagonismo das pessoas na sua própria cultura e na sua própria vida cultural. Mas o acesso à cultura é muito importante. Mas nós, no Alentejo, e para esta abrangência do projeto Capital Europeia da Cultura na região do Alentejo, há uma condição sine qua non que neste momento não se verifica. É a mobilidade das pessoas, não há transporte. As pessoas que são pobres, como é que vêm da Vidigueira assistir a um concerto ou a um espetáculo em Évora? Ou mesmo uma programação cultural em Évora? Ou em Beja? Ou em Porto Alegre? Qual é a possibilidade que as pessoas que não têm carro, ou tendo carro, não têm dinheiro para ir de carro várias vezes assistir a coisas, quer dizer, como é que a região do Alentejo está organizada no sentido de permitir o acesso? Quando nós falamos do acesso à cultura, não falamos só, naturalmente, de ter exposições gratuitas, aberto com um horário de abertura acessível a toda a gente, com barreiras arquitetónicas ultrapassáveis, digamos assim, para as pessoas que têm mobilidade reduzida, para alguma deficiência. Isso também é, mas temos que pensar nas franjas e nas periferias, porque, de facto, garantir o acesso à cultura não é apenas garantir o acesso à cultura para aqueles grupos e para aquelas camadas sociais que já têm acesso à cultura e que, portanto, no fundo, escolhem aquilo que querem ir ver pelos seus gostos, pela sua própria formação, pela sua própria forma como estão na vida, e que têm essa liberdade, felizmente, de terem uma visão crítica e de escolherem aquilo que pretendem. Mas há muitas pessoas que não têm essa liberdade, porque não têm possibilidade de ir. E as capitais europeias da cultura dizem que os documentos orientadores dizem que uma capital europeia da cultura tem que incluir uma forte dimensão europeia. O programa da Capital Europeia da Cultura deve incluir uma forte dimensão europeia, deve envolver as populações locais de todas as idades, deve contribuir para o desenvolvimento a longo prazo da cidade ou da região. De todas as idades, é de todas as idades, portanto, claro que é muito importante o trabalho com as escolas e com as crianças e os jovens, mas também é muito importante o trabalho com os velhos. Eu digo velhos porque acho que não faz mal nenhum dizer velhos. E as pessoas no Alentejo, que têm mais idade, são neste momento uma imensa periferia, que nós, por razões de dar-nos jeito, muitas vezes ignoramos. E, portanto, falamos dos jovens, temos uma espécie de também, como é óbvio, porque são as gerações do futuro e está tudo muito, muito correto, mas a coesão de que se falava há bocado, a coesão é isso mesmo, é coesão. Portanto, nós só temos coesão social, cultural, económica, territorial, se também tivermos coesão social, lá está, e demográfica, aquilo que eu vejo, para ir aqui no sentido do que estava a dizer o professor Eduardo, sobre o que é que de tangível, digamos assim, no acesso à cultura, dando o exemplo de Lisboa, do Porto e de Guimarães, e daquilo que foi transformador, por exemplo, neste indicador do acesso ao consumo cultural, bem, nós aqui temos de resolver muita coisa à montante que não cabe à Capital Europeia da Cultura, porque a Capital Europeia da Cultura é um projeto cultural e nós não podemos estar a pensar que a Capital Europeia da Cultura vai resolver todos os problemas que têm décadas em que não têm sido resolvidos. E nós temos um problema de uma grande região onde, por exemplo, as questões da mobilidade e das questões sociais e, sobretudo, das pessoas dos idosos e tudo isso é um mundo de trabalho que há a fazer e esta transformação pela cultura também era, de facto, uma excelente oportunidade se ela pudesse ser feita. Há um conjunto de obras previstas, só para finalizar aqui esta parte do tangível, há um conjunto de obras previstas, mas o João falará melhor do que eu sobre isso, porque é da associação, nós estamos aqui, pronto, a ver um bocado de fora o projeto, embora conheça um bocadinho aquilo que foi aprovado, mas há um conjunto de obras previstas que, digamos assim, serão um dos componentes tangíveis daquilo que fica para o futuro. Mas eu acho que também devia ficar para o futuro o que eu disse na minha intervenção inicial, que é
fortalecer o tecido cultural da cidade, e se possível de uma região, seja ela, todo o Alentejo será difícil, mas pelo menos a região mais próxima de Évora, aquilo que é normalmente conhecido pelo distrito de Évora ou pela comunidade do Alentejo Central. E o fortalecimento do tecido cultural e dos agentes culturais e essas práticas culturais, eu acho que já seria um grande resultado positivo se nós conseguíssemos ter esse fortalecimento de uma forma sustentada para o futuro, de uma comunidade cultural forte e, portanto, crítica, que ajude a pensar a região e a melhorar, digamos assim, a vida cultural da comunidade. Isso eu já acho que é, se a Capital Europeia da Cultura, com os financiamentos que tem, com a programação que está prevista e com as colaborações e os projetos em colaboração que estão previstos e também com as intervenções físicas que estão previstas fazerem-se, tudo isso penso que já nos dá algum resultado tangível. Também não nos podemos esquecer que a Casa da Música, que é o grande resultado da Capital Europeia da Cultura no Porto, foi inaugurada 5 anos depois de ter acabado a Capital Europeia da Cultura. É importante dizer isso também. Paulo Lima, eu vou agarrar na questão que o professor Eduardo aqui deixou, as tais sementes tangíveis, são possíveis já de identificar, não? São importantes para o futuro? Eu acho... eu vou outra vez buscar aqui a minha costela de antropólogo, e é o que é cultura, o que é que estamos a falar de cultura, que isso é a primeira coisa, que é o que estamos a falar. Não é isso. Não, para também não entrar... Não, estou a falar como antropólogo, para nós isto é muito caro, não é? Isto nós estamos a fazer é um ato de cultura, não é? É aquilo que nos distingue, é tudo. Mas aquilo que me parece ser mais importante, nós também não podemos colocar sobre os ombros do Évora 27 algo que... tudo, não é? Eu acho que há aqui uma coisa que importa perceber, e a Ana Paula falou sobre isso. Que estão a colocar-se até expectativas a mais sobre aquilo que pode ser, ou não tem nada a ver com isso. Expectativas identificar problemas aqui e ali, eu acho que seja tudo resolvido. A gente não pode colocar sobre os ombros de um projeto e nem negativizá-lo, ou seja, ele está aqui e devemos acarinhá-lo e fortalecê-lo, cada um com o seu contributo. Eu acho que isto é a primeira, para mim isso é uma parte importante. Agora há uma coisa que a gente não pode esquecer, e antes de vermos o lado mais das sementes, que é nós não podemos colocar sobre o Évora 27 um ónus que é o fraco investimento na construção de públicos. Ou seja, quando eu olho, nós não podemos... Não é no acesso à cultura, é no acesso, não é propriamente só na construção. Mas a construção... Não, então vamos ver isto de outra forma, que é... há aqui um lado que é... eu conheço 3 ou 4 concelhos muito bem, aqui à volta. Eu gostava de saber quantas dessas pessoas que estão nesses concelhos e sem questões de acessibilidade estão disponíveis para vir assistir a um espetáculo do Évora 27. Isto não é nem uma menorização, nem tem nada a ver com isso. Há uma coisa montante, que é a construção de públicos que possam respirar o Évora 27. Primeiro, o que eu acho que importa no Évora 27 é como é que eles podem contaminar Évora, estes projetos, Évora e o seu território, que vai até a Serra de Portelo e depois que vai até a Serra de Ossa, não vai muito mais longe do que isto. Como é que eles podem contaminar os projetos, digamos, que podem emergir em Évora e nestes concelhos? Ou seja, que isto seja, como havia os contos tradicionais que serviam de exemplo. Eu acho que aquilo que Évora pode ser, não digo que já o tenha sido, mas que pode ser, é que estes projetos do Évora 27, que vão aqui acontecer, ou vão acontecer disseminados neste território, possam desafiar todos os satélites, e aqui não digo quais é as periferias e os satélites, para que as câmaras, por exemplo, e outras instituições, ou seja, aquilo que se chama poder local, que vai da misericórdia ao junta e da junta à Câmara e ao grupo, ou seja, muitas vezes falamos de poder local como se fosse apenas as câmaras e a junta. Não, o poder local é todos os poderes que estão num determinado sítio, os possa, no fundo, desafiar a repensar aquilo que são os seus projetos culturais. E aqui estou a falar de uma forma bastante simpática daquilo que falamos de projetos culturais.
Eu acho que isso é que eu acho que o grande desafio do Évora 27, para lá de tudo isso, é se ele pode, nestes concelhos aqui à volta, nestes municípios aqui à volta, ser um contributo, porque de facto nós estamos a falar de concelhos envelhecidos, sem gente, com dificuldades, pouco inclusive despertos para aquilo que vai aqui acontecer. Eu acho que é este poder do diálogo, este poder em onda, de choque, ou seja, como é que eu comunico estes espetáculos, como é que eu levo, que não seja apenas a excursão dos mais velhos ou dos mais novos a vir assistir às coisas, e depois de uma coisa que me parece ser importante, que é, nós estamos a falar de cultura ou estamos a falar de espetáculos? Estamos a falar de criação ou estamos a falar de quê? Ou seja, porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que à volta se produz de cultura e não passam de espetáculos comprados ali feitos. Ou seja, eu acho que se o Évora 27 for ou puder colocar em cima da mesa este desafio, pela sua explosão num determinado momento muito contido, numa determinada região, e servir de inspiração, e possa inclusive servir de formação para as pessoas que programam, eu acho que aí viva o Évora 27. O professor Eduardo quer acrescentar algo, disse quando aqui se falou de criação de públicos ou democratização do acesso, isso inquietou aí em algo? Não, estou totalmente de acordo. Eu comecei precisamente por dizer que em 94 foi criação de públicos, que em 2001 foi fazer equipamentos, mas aquilo que eu quis realçar foi que, sobretudo em Guimarães, foi dinamizar aquilo que era o ecossistema criativo da cidade. E eu penso que esse é que é o sentido da evolução. Portanto, eu acho que não me preocupo tanto com a criação de públicos, mas preocupo muito com a possibilidade das pessoas utilizarem a arte e a cultura como uma forma de se exprimirem. E é nesse sentido, portanto, é no sentido da criatividade, no sentido, evidentemente, da democracia cultural que eu me posiciono, e é isso que eu ambiciono para a Capital Europeia da Cultura, Évora ou qualquer outra, não é? Claro que aqui estamos a falar de desafios que são mais complexos, porque falamos de uma região, um contexto que não é favorável a essa criatividade pelas razões que acabaram de ser expostas, não é? O envelhecimento demográfico, a concentração do povoamento muito com dificuldade de acesso, eventualmente baixos níveis de digitalização, que é um aspecto hoje muito importante e que pode ajudar também as pessoas a exprimirem-se de forma criativa, e se calhar muitas das coisas têm que passar por essas novas ferramentas. Eu diria que o grande desafio eu acho que é o John que vai ter que falar dele, porque é ele que tem esse desafio na mão. Ele vai falar já a seguir. Mas eu volto a insistir, não há democracia cultural sem envolvimento efetivo das pessoas, todas as pessoas, não é? As pessoas têm que sentir pertença deste projeto, têm que sentir envolvidas na construção de qualquer coisa. Mas isso é muito, peço desculpa, aqui uma chega, mas é muito importante para isso que haja a participação de todos, sim, mas o fortalecimento dos agentes culturais de uma forma sistemática e sustentada é muito importante. Não há a participação de todos, não cai do céu. Exato. São os agentes culturais nos sítios onde há pouca gente, mas há uma associação que faz trabalho cultural com as pessoas, é fundamental. E isso não tem sustentação em muitos casos hoje, porque a fragilidade dessas estruturas é muito grande. Portanto, se a Capital Europeia da Cultura conseguir, de facto, que depois de 2027 haja uma sustentação e um reforço do tecido dos agentes culturais da região de uma forma mais sustentada, eu acho que isso já é uma grande vitória. John Romão, é também um desafio que a Capital Europeia da Cultura possa tornar sustentáveis projetos que muitos deles até já existem, porque existe um conjunto de associações de produção cultural na região, e ainda mais recente concurso, por exemplo, da DG Artes, isso é observável, desde Odmira até Porto Alegre, e portanto existem diversos projetos até existentes, às vezes pouco conhecidos, mas será possível mobilizá-los e torná-los mais sustentáveis neste aspecto também aqui já referido? Bom, há vários mecanismos quer dizer, pegando na DG Artes, quer dizer, trata-se de uma facção muito
reduzida, ainda assim, de apoios a estruturas ou de estruturas apoiadas. E só para algum tipo de produção cultural, portanto, sim. neste caso. Nós, de facto, interessa-nos muito e há vários projetos que já estavam assim inscritos no livro de candidatura e outros que estamos também a construir e outros ainda que estamos a aguardar respostas, porque abrimos recentemente também 2 calls, uma call dirigida, uma chamada aberta só para estruturas e artistas da região do Alentejo. Abrimos outra call recentemente também dirigida a artistas e estruturas internacionais. Portanto, há muitas surpresas que ainda vêm aí, mas dentro das nossas prioridades ou dentro das dimensões prioritárias a que apelamos a candidatura, incide muito em projetos que passem pela participação das comunidades, pelo envolvimento e colaboração com estruturas artísticas e culturais locais, enfim. Também há projetos também interassociativos, até de outras... Sim, ou seja, o Paulo dizia há pouco, reforçava essa importância de sair daqui algumas dinâmicas, ou inspirar algumas dinâmicas, não é, que possam prevalecer. Isso, creio, pelo menos foi essa a minha intenção, quando defini o regulamento agora precisamente dessa call regional que se chama A Nossa Vez, em que, na verdade, aquilo que solicitamos são projetos que assentes na colaboração. Todos os projetos devem ser colaborações artísticas ou institucionais. Isso, naturalmente, nós estamos a substituir o papel, e isso é importante, aqui também respondendo a alguns assuntos que foram aqui abordados. A associação Évora 27 não está, numa capital europeia da cultura, não está a substituir as responsabilidades do poder autárquico, por exemplo, ou o poder local, neste caso, ou o poder governamental, no sentido da DG Artes. Não se trata de distribuir apoios para se fazerem coisas, não é? Isso não se trata só de um mecanismo financeiro para distribuir. Nós estamos à procura de inspirar modelos, estratégias participativas, colaborativas, comunitárias, porque isso é o que faz falta, isso é o que não existe. Não é? E, portanto, nós estamos a estimular algo que é distintivo de distribuir dinheiro para fazer coisas, porque fazer coisas é fazer um festival, e nós não somos um festival, não é? Se queremos ter este caráter transformador, inspirador, eu acho que mais do que antes de ser transformador tem que ser inspirador, não é? Tem que se reconhecer essas nossas fragilidades do território e das próprias estruturas, para também se reconhecer que só em colaboração, em diálogos, em sinergias é que conseguimos crescer. Da mesma maneira que uma capital europeia da cultura não se faz sozinha, não é? E dificilmente conseguimos fazê-lo sem os municípios do Alentejo que possam ter interesse em se associar a nós, para além destes do Alentejo Central, onde será o coração da programação. Mas há uma dimensão também muito importante que é preciso destacar, que estou à espera de uma aprovação de um apoio desde que começámos, que é um projeto de capacitação em parceria com a CIMAC, que se chama Linha de Encontro, que para mim, digamos que é a base, é a sustentação de tudo isto que se pode construir, não é? Para que nada aconteça por acaso, não é? Não é uma coisa que aconteça só porque há um financiamento, mas há uma coisa que é preciso ter essa reflexão crítica sobre porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer, quais são as nossas dificuldades ou desafios e como é que nós encontramos bases sustentáveis e conscientes, críticas, para que possamos continuar a implementar determinadas medidas. Neste caso, este programa de capacitação, ele é dirigido às estruturas culturais do Alentejo, mas também à sociedade civil em geral. Como é que nós encontramos e pensamos em modelos, lá está, mais participativos? Porque, efetivamente, o tempo mudou e também em relação à forma como lidamos
com as práticas culturais e artísticas, em que as pessoas já não querem ser só espectadoras, já sabemos, querem participar, querem ter esse sentimento de pertença, e isso é fundamental num processo, em qualquer processo que ambiciona uma transformação, não é? Neste caso, dos hábitos ou das práticas. John, esse financiamento deverá vir de onde? É do Governo, aprovado pelo Governo? Não, este das escolas... Não, este para este projeto de capacitação foi uma candidatura da CIMAC, que é parceira da Associação, ou Alentejo 2030. Ok. Indo, e porque temos de terminar, mas não queria deixar de perguntar ao John, agarrando das palavras da Ana Paula Amendoeira, também que nos dissesse aqui das tais sementes tangíveis, sim, os tais projetos físicos que estão em curso ou que podem ser implementados, os tais equipamentos ou os tais espaços que podem ser criados. Há dois tipos, duas dimensões de legado, não é? A associação foca-se sobretudo na dimensão imaterial e cabe ao município de Évora a dimensão de infraestruturas material. Mas desde logo há equipamentos que já estão prontos, que estavam inscritos também no livro de candidatura, por exemplo, o estádio da Juventude, o Salão Central, exatamente. Não foi o teatro, não estava neste PEC, mas há outros que já estão em curso, por exemplo, onde é a nossa sede atual, no Convento de Castres, começou agora a segunda empreitada, também que se espera que venha a acolher a Orquestra Regional do Alentejo, um projeto que já foi confirmado o financiamento por parte do Ministério da Cultura, de Juventude e Desporto, portanto é uma realidade, é a única região também onde não existe uma orquestra regional. O Welcome Center, que há de ser um espaço que há de ficar, a Casa dos Bonecos, que também há de entrar em breve, enfim, há outras obras mais de requalificação, como os celeiros da EPAC, ou o telhado da Igreja dos Remédios, ou também do Arquivo Fotográfico Municipal. Essas são. Depois há uma obra que é uma construção, uma edificação, que essa não vamos conseguir ter a tempo, claramente, que é o Centro Cultural de Utilizações Múltiplas, mas que tudo faremos daquilo que está ao nosso alcance, que não é, lá está mais uma vez, é mais um desejo e uma tentativa de influenciar também para que esse projeto, que há de ser necessariamente um projeto marcante para Évora e para a região, com uma escala que não existe no território e que poderá precisamente ser transformador a vários níveis. É um centro de utilizações múltiplas, mas que terá naturalmente um impacto económico na região, social, turístico. E sim, estes são alguns dos equipamentos. Muito obrigado, João Romão. Eu quero agradecer a vossa presença. Nós chegamos ao fim, já ultrapassámos até o nosso tempo deste painel no 15º Congresso de Geografia Portuguesa. Contámos com a presença da Vice-Presidente da CCDR Alentejo, Ana Paula Amendoeira, o professor no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, Eduardo Brito Henriques, o antropólogo e investigador do Polo História e Territórios Comunidades, Paulo Lima, e o diretor artístico da Associação Évora 2027, John Romão. O meu nome é Luís Matias, muito obrigado pela vossa presença neste tempo em que refletimos sobre os impactos que podem ser gerados pela Capital Europeia da Cultura Évora 2027. Boa tarde.